E nós vamos falar um pouco a respeito desse tema, que eu gosto desse tema. Deus cuida dos seus. De uma maneira surpreendente, algumas pessoas, eles meio que se desanimam durante a caminhada, e eles acabam se perdendo. Eles ficam esperando um atendimento da parte do nosso Deus, com coisas extraordinárias, coisas assim, da maneira que eu estou esperando. E nós vamos ver nessa leitura, quem já está com a Bíblia aberta já tem a noção, né? Olha, nós vamos ver nessa leitura, que Deus tem um jeito de atender, que Ele acaba fazendo com que você, se não for cristão, não for atento à palavra de Deus, não for atento, estar, vamos falar assim, num feeling com nosso Senhor Jesus Cristo, passa desapercebido, perde de ser abençoado. Muitas pessoas deixam de alcançar bênçãos materiais gigantescas, porque não estão ligados com Deus. Ele não sabe nem pedir, falar a verdade. Nós vamos ver aqui, em 1 Reis 17, verso 8 a seguir, você vai ver como que Deus atendeu o pedido de uma viúva. Alguém aí teve a curiosidade de saber, o Heber, Rafael, dessa viúva? Aí, nossos irmãos? Rapaz, eu já ouvi essa passagem, mas assim, não lembro inteira, né? A do profeta Elias. Isso aí, meu irmão. Olha só, você que está em casa, tem Bíblia Sagrada aí? Olha, se não tem, já é um erro gravíssimo, viu? Não, independente da religião. Não estou falando para você que tem que congregar no templo do Senhor, aqui em Curitiba comigo, para ir para o arrebatamento, para ir no céu, não, para ser salvo. Mas a Bíblia Sagrada deve ser um livro lido e estar dentro de todas as casas, todas, sem exceção, independente no que você acredita. A Bíblia Sagrada é o melhor livro de ter em casa. Olha o que 1 Reis 17, 8 diz. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo a Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmão, eu quero que você vai com o seu pensamento, usando a imaginação. Quando Deus chega para um profeta, no qual ele estava alimentando, cuidando dele, e ele diz para esse homem: vai a Sarepta, porque eu ordenei. A mulher não sabia que Deus já tinha ordenado um profeta para ir à sua casa. Aí está a diferença, ela estava em oração. Nós vamos falar dessa viúva por uns minutos, e você vai ver que ela estava em constante oração, angústia, clamando, chorando, mas ela nem de longe imaginava, porque a oração dela aparentemente não estava sendo respondida. Aparentemente, a oração dessa viúva estava longe de ser atendida, mas Deus, longe dela, chegou para o seu profeta e disse: eu ordenei uma viúva para que te sustente. Oh, como que as coisas são contradizentes, aparentemente, lógico, contradiz com o que Deus fala. Logicamente que o profeta de Deus se levanta, pensa: bom, se aqui está bom, tu imagina na casa da viúva. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Uma mulher viúva, fraquinha, magrinha, pobre que não tinha, mas você acha que você é pobre? Você faz a ideia, uma mulher que estava refinando a sua comida, para que não acabasse, mas agora não tinha mais nada. Mas vai ler e você vai entender que já não tinha mais nada. Ela foi diminuindo a comida até não ter. E essa é a mulher que, com a sua oração fervorosa, orando de madrugada, nem imaginava que Deus já tinha respondido as orações dela. Muitas das suas orações Deus já respondeu. Está chegando na sua casa a bênção que você está esperando, que você pediu. Está chegando aí no seu lar, no seu trabalho, aquela bênção tão esperada. Então Elias se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Olha,
a água já era fraco lá, viu? A água era difícil de conseguir água. Não vai pensando você que a água era fácil, num lugar onde tinha uma seca de 3 anos e meio, 3 anos, a água estava extinta. Para ela conseguir água, ela já tinha um bom motivo para falar: vai, sai do meu portão, você está com a aparência tão boa, olha para mim, vou te contar um pouco da minha história. Você vai ver que cristão, o verdadeiro cristão, ele se compadece dos outros. Ele é uma pessoa que se compadece fácil dos outros. Se encontrar com um cristão, você conversou com ele, você já vai entender o que é um cristão. E indo ela a trazê-la, sem falar nada, sem argumentar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Água já era difícil. Oh, santo Deus, né? Água já não era fácil. Consegue entender aí, Heber, Rafael? Você veja que interessante, né? Como que Deus trabalha, né, pastor? Porque o profeta estava avisado para ir, ele foi confiante, mas chegou lá, podia ser que seja uma família rica, né? Sim, a ideia nossa seria isso. No nosso olhar, Deus pega de onde não tem e faz multiplicar, né? Porque faz um milagre. Chegou lá, era uma casa humilde, simples, e conseguiu ainda ter, né, pastor, ali provisão para ele, né? Então você vai entender que a oração dela era por um milagre. Só que o milagre, aparentemente, Rafael, ele chega inverso do seu pedido. Que ela estava esperando, pedindo por Deus, por misericórdia, a noite toda, para Deus suprir a sua necessidade, que ela ia morrer de fome. Agora chega um homem na sua porta para pedir o que ela já não tinha. Ao contrário. Ao contrário. Muitas das vezes nós, seres humanos, na nossa ignorância, tocamos a bênção da porta da nossa casa. No português bem claro, você expulsa a bênção que Deus mandou para a sua casa, para a sua família. Muitas das vezes você expulsa ela, porque ela não veio do jeito que você estava esperando. Ela veio de um jeito totalmente contrário, mas é a provisão de Deus. Se essa viúva, se ela não tem um pinguinho de paciência, podia falar: o senhor deveria ter um pouquinho de juízo, dá uma olhada para a minha situação, olha a magreza que eu estou, vou te contar um pouco da minha história. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Você quer um pedaço de pão? Eu não tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos. Para quem entende 2 gravetos? Sacrifício, sinal da cruz. E vou prepará-lo para mim, para o meu filho. O filho dela estava mal de fome. A mamãe estava num estado horrível, porque geralmente uma mamãe, ela se preocupa mais com os filhos do que com ela mesma. Ela foi refinando aquela comida, racionando. Para ela, quem sabe só experimentava e vamos ver quantos dias eu aguento sem comer. Meu filho, come um pouquinho mais do que a mamãe. E é assim que as mães fazem. Que situação difícil. E ela tinha tanta confiança em Deus. Você nota que na hora dela conversar com o profeta Elias, ela menciona Deus toda hora. E vês aqui que apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: olha o profeta de Deus com ousadia, sem ter medo. Quem é uma pessoa enviada de Deus, ele não tem medo. Quando você vê as pessoas amedrontadas, será que vai dar certo? Não é enviado de Deus. Quando é enviado de Deus, você tem certeza, você tem fé no que Deus te falou para fazer. Você sabe o que ele disse? Uma das palavras mais citadas em toda a Bíblia: não temas. O próprio Jesus disse isso para Jairo, quando foram falar que a sua menininha estava morta. Ele disse: não temas. Mesma coisa ele disse para Josué, quando o povo começou a se rebeliar. Ele disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Você só tem um punhadinho de farinha? Faze isso. Está difícil para tirar água? Tira um pouquinho. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Deus
mesmo na prova tua, Ele não quer ser rejeitado para você fazer alguma coisa para você primeiro. Primeiro é Deus. Deus não aceita você colocar Ele em segundo plano porque você está apurado, porque você está preocupado por causa da sua família, por causa do seu filho. Elias não quis saber do argumento do filho dela que estava com fome. Diz: olha, você faz um bolo pequeno para mim primeiro e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Primeiro é Deus. Se você aprender essas coisas, você vai ter bênção material e espiritual, saúde na sua casa. Mas primeiro é Deus. Olha, agora vem a palavra de Deus. Isso aqui qualquer ser humano se arrepia, se estremece por ouvir isso aqui, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Você faz primeiro para Deus. Você faz primeiro porque eu estou pedindo, isso aqui é a ordem de Deus. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mas primeiro, você não tem que ir lá perguntar para o seu filho, você não tem que perguntar para a sua filha, para o seu pai: será que é certo eu fazer isso? Será que é certo eu decidir pelo batismo em nome de Jesus Cristo? Você não precisa perguntar, você já tem essa revelação, é para você. Será que é certo eu entregar dízimo? É outra revelação, é para você que é dizimista. Não tem que perguntar para os outros: será que eu entrego? Não, senhor. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. A palavra de Deus prevalece acima de qualquer coisa para um cristão. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Eu e você estávamos perdidos nas religiões, entregue nos caminhos do caminho largo. Falou em Deus, tá bom. Não, senhor. Tem algo superior do que só falar em Deus. É você se preparar para o grande arrebatamento, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Está às portas para acontecer. Mas pastor, eu não tenho fé. Eu não consigo parar com isso, eu não consigo parar com aquilo. Eu não estou aqui falando para você parar. Eu estou falando para você tomar um caminho, decidir por Jesus Cristo. O restante Ele cuida de você. Olha só, depois de ter todo esse sucesso, não pensa você: ah, Deus respondeu minha oração, oh glória a Deus, nunca mais agora acontece nada na minha família, na minha casa, Deus me curou, nunca mais vou ficar doente. Não vai nisso não. Você tem que manter firme na fé, porque olha só o verso 17 de 1 Reis 17. Depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher. Não morreu de fome, vai depois estar com a barriga cheia. O profeta Elias dentro da casa, a dona da casa e o filho da dona da casa, e a sua doença se agravou muito. Nunca deixa o diabo entrar na sua mente que o seu filho morreu porque você não estava, que você estava errado, que você estava em pecado. Não aceita isso. O diabo pega coisas: ah, eu fiquei doente porque eu fiz. Nada disso. Essa mulher era decente, era certa, cria em Deus, cria no profeta de Deus. Mesmo assim, com o profeta dentro de casa, o seu filho adoeceu, agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, morreu. O diabo gosta de prevalecer de nós, viu, irmão? Você que está me assistindo, ouvindo aí na rádio. O inimigo gosta de tirar proveito de nós na hora da angústia, na hora do problema. Ele gosta de tirar proveito de nós. Ah, isso aqui é porque você fez isso, sabe porque você fez aquilo. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade? Olha aí para você ver, ela mesma falando: você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade, das coisas que eu fiz? E matares a meu filho? E ele disse: dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou para cima. O quarto de Elias era na parte de cima, no sótão, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse:
ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino, que a alma dele estava longe, torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Essa é a vantagem de você ter o profeta Elias dentro da sua casa, ter a mensagem do profeta Elias dentro da sua casa. Quando você clama por Deus com essa mensagem, Ele te atende você. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! Você acha que está tudo perdido? Clama ao Deus de Elias, ao Deus do William Branham. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A verdade do Evangelho você está ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho. Mais um louvor